audiência pública do dia 25 de setembro de 2014, na qualidade de presidente da Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, assuma a direção dos trabalhos. Se faz presente da mesa diretora, senhor Pedro Luiz Ferreira, vice-presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Convoco o senhor vereador Israel de Castro, membro, para tomar o seu assento. Também convido o gestor de saúde, gestor do Sistema Único de Saúde do município de Ibiúna, o senhor Adalberto Marcicano, secretário de saúde, a participar da audiência e tomar lugar na mesa principal dos trabalhos. Convido os demais vereadores desta Casa de Leis presentes para que participe desta audiência. Também foram convidados a participar dessa audiência o senhor Marcos Antônio da Luz, presidente do Conselho Municipal de Saúde, para participar da audiência. Peço para que faça presente aqui no... Vai sentar onde? Presidente do Conselho de Saúde, por favor, queira fazer parte aqui do... Tá aí, né, Zay? Tá aí, né? Também cumprimento a todos os presentes, o senhor Daniel, da empresa médica, e seus acompanhantes, doutora Elisa, do Centro de Reabilitação, doutor Juliano, Vigilância, doutora Priscila, da Rede Básica, nosso diretor do Hospital, Carlos Barbosa, Márcia Lima, diretora da Secretaria da Saúde. Carlos, por favor, faz parte aqui com a gente. Senhores e senhoras presentes, essa audiência publicada foi convocada nos termos da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, e cumprindo o calendário mensal de remessa de informações ao sistema UDESP, no exercício 2014 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com a finalidade de apresentação pelo gestor do Sistema Único de Saúde do município de Ibiúna, através do seu titular, de relatório detalhado referente ao quadrimestre, maio, junho, julho e agosto de 2014, contendo no mínimo as seguintes informações. 1. Montante e fonte de recursos aplicados no período. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período de suas recomendações e determinações. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. 4. Bem como as informações previstas no relatório de gestão do SUS e RREO, relatório resumido de execução orçamentária, nos termos do Decreto Federal número 7827, de 16 de outubro de 2012. Informo que os documentos referentes ao segundo quadrimestre de 2014, objeto desta audiência, foram apresentados pelo gestor do Sistema Único de Saúde do município de Ibiúna. Encontra-se na mesa dos trabalhos à disposição dos senhores presentes e membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social para análise. Feita a análise da documentação apresentada, está aberto o espaço para o uso da tribuna e solicitação de esclarecimento junto ao gestor do Sistema Único de Saúde, município de Ibiúna. Primeiro passo a palavra ao nosso vice-prefeito e secretário de Saúde para a apresentação desses quesitos. Os documentos apresentados pelo gestor são
Hospital Municipal de Biúna. Atenção básica. Centro de especialidades. Centro odontológico. Postos rurais de saúde. Ambulatório e centro de atenção psicossocial. Vigilância epidemiológica. Vigilância sanitária ambiental. Finanças da saúde. Uma palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar esclarecendo um pouco a situação da saúde. Parabenizo essa casa pelo trabalho e estamos à disposição aqui de vocês, dos senhores, para a gente expor o que acontece na rede da saúde da nossa cidade. Uma palavra, nobre secretário. Bom dia a todos novamente. E agora na comissão, cumprimentando a comissão da saúde, ao secretário e vice-prefeito Adal, bom dia, Carlos, a todos os presentes, pessoal da saúde aqui, todos reunidos, aos nobres vereadores ademais que chegaram, Marcos, do Conselho. A gente vai estar explanando aqui de uma forma um pouco simples e compacta alguns números, e diante a apresentação aqui, aos questionamentos referente à saúde, a gente pode estar, como financeiro, eu e o João, contador aqui também, e respondendo pelas rendas internas, a gente pode estar apontando e esclarecendo no aspecto financeiro. Tá? O resumo das finanças aqui no que tange a questão da saúde, a gente mantém a mesma arrecadação municipal, que é o que a gente usa por base o levantamento aqui da saúde. A arrecadação total que foi de 88.960.408,61, que é o que já foi apontado na outra audiência, do que nós recebemos do governo federal foram, nesse quadrimestre, 6.210.869,66 da saúde, desse quadrimestre do governo federal. Do estado nós não recebemos nada, nós estamos ainda sem o auxílio aí do governo do estado. As despesas empenhadas até esse período ficou em 29.837.079,31. 29 milhões despesas empenhadas até agosto. 29.837.079,31. Despesas liquidadas até o período. 25.742.004,63. Despesas pagas até agosto. 24.230.626,72. Esses são os números que a gente apontou, um resumo mais simplificado de como que está a questão dos gastos no aspecto financeiro aqui no município. A gente percebe que são números altos, números consideráveis, e dentro de um percentual na qual a gente pode apontar aqui, no quadrimestre, considerando a despesa liquidada e o que a gente arrecadou, tem um comprometimento de 40%, 40,44%. Ou seja, ela não alterou, continua o mesmo percentual do que a gente já vem
acompanhando desde o ano passado que a gente vem participando de audiências aqui da saúde, e a gente sempre aponta um número alto com gasto com a saúde, né? Não diferentemente, essa audiência, ela aponta esse número real de 40% aí. É um comprometimento alto, e o que justifica também o que a gente discutiu na outra audiência, a questão também da suplementação, a questão do orçamento para o ano que vem, que são as despesas reais que é difícil, não tem como a gente diminuir no tocante à questão da saúde. Tá? Eu acho que agora, adiante a esses números estritamente resumidos, eu acho que cabe passar alguma explanação na questão técnica, e eu vou estar à disposição, o João também vai estar à disposição, caso surja algum questionamento que envolva a questão financeira, para a gente poder estar explicando. O segundo tópico aqui do nosso requisito seria auditorias realizadas ou em fase de execução no período recomendado. O secretário tem uma informação aqui a passar aos vereadores. A gente sofreu uma auditoria, teve uma denúncia na Secretaria da Saúde em São Paulo. A gente sofreu uma auditoria agora faz uns 30, 40 dias atrás. E até o resultado até que me impressionou, quando o auditor, o médico, ele apontou que numa pesquisa de público lá que eles fizeram, 70% dos usuários do hospital consideraram o atendimento de bom a ótimo. E não foi a gente que fez, né? Foi a auditoria da DRS. Tá aí todos os dados, né? Então o que eu tenho para falar para vocês é que realmente a situação da saúde do município, ela está muito difícil. O orçamento da cidade não está suportando mais o custo de tudo isso daí. Então eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês, para que, eu acho que passando o período das eleições, a gente forme uma força-tarefa entre vereadores, conselho municipal, agente do executivo, e tente chegar até o governo do estado, até o governo federal, para que nos ajudem, gente. Porque essa semana não foi fácil, a gente não tinha dinheiro para pagar os médicos, e aquela pressão de médico, um dia sem receber, eles já querem parar o hospital. Então eu preciso da ajuda de todos vocês, que a gente forme um comboio, para depois da eleição a gente tentar uma força-tarefa, para a gente não ficar nessa angústia, principalmente o próximo ano. Porque o meu medo é isso, eu sei, nesse final de ano as dificuldades são grandes, mas o meu medo é continuar essa angústia para o ano que vem. O prefeito sabe disso, eu não pretendo ficar como secretário da saúde. Falei para ele que eu vou no máximo até dezembro, no máximo. Ele sabe que meu cargo está à disposição, mas é que no momento que estava uns 2, 3 meses atrás, era um momento muito delicado, era uma transição de uma empresa para outra. Se a gente não tivesse um pouquinho mais perto ali, eu acredito que a situação seria mais difícil, porque os funcionários não iam ter como receber. Aí, dentro de toda essa situação, a gente resolveu colaborar um pouco. Então, estamos à disposição de vocês. Eu acredito que, pela primeira vez, o que o Leandro está pagando lá, eu acredito que está sendo cumprido no hospital, né, Carlos? A gente tenta, pelo menos, fazer isso. Gostaria muito da ajuda de vocês para que a gente sanasse esse problema, que, como eu falei esses dias na prefeitura, não é só um problema meu, não é só um problema do prefeito. É um problema de todos nós, né? E a gente não faz mais porque a gente não tem condições mesmo, porque o sonho da gente é transformar aquilo de lá num hotel, vamos dizer assim, né? Mas infelizmente a gente não consegue por causa da situação financeira, né? Mas eu acredito que a força de vocês, eu acho que eu nunca vi uma Câmara trabalhar tanto em parceria com o prefeito como está acontecendo agora. Então eu acredito que com a união de todos a gente vai superar, mas diante de todas as dificuldades, Odir, é um ponto positivo, porque eu confesso para vocês que tem dia que a gente desanima, né? Então, diante de tudo isso daí, você recebeu uma notícia dessa, de uma auditoria, através de uma denúncia na Secretaria da Saúde no Estado,
Eu acho que é um ponto positivo para todos nós, não só para a administração, mas para essa Câmara também. Obrigado. Como foi lido aqui os documentos apresentados, os relatórios são enormes, imensos. Então a gente vai pedir para que deixe disponibilizado aqueles que se sentirem. Queria saber um pouco mais dos atendimentos, como foi feito. Está aqui para todos, tá? Só requerer de acordo com a ordem aqui, será feita isso. Para que senão a gente vai tomar muito tempo falando de relatórios. Esse primeiro momento da audiência, como eu disse, é sobre o quadrimestre deste ano. Nós colocamos aqui os 4 quesitos, que seriam montante, fonte e os recursos aplicados no período. Foi o que o secretário já fez. Auditoria. O secretário de Saúde acabou de dizer aqui, inclusive, um ponto positivo aqui para o trabalho. Aí essa oferta de produção de serviços é exatamente esses relatórios que eu disse que está disponível a todos vocês. Esses dois últimos, na verdade, né? Então, nesse primeiro momento, seria a abertura do espaço para o questionamento para esses requisitos. Se alguém quiser fazer algum questionamento ao secretário, seria neste momento. Alguém quer fazer algum questionamento? Depois estaremos reabrindo para outras perguntas. Nesse primeiro momento é só para a questão desses 4 requisitos. Com a palavra, vereador. Isso mesmo. Bom dia a todos. E como o nobre colega vereador falou, a pergunta é a respeito da obra do posto de saúde do Verava, tá certo, Pedro? Porque o outro já está acompanhando, a gente já sabe o que está acontecendo, a saúde, a gente já esteve conversando com o vice-prefeito aqui, ele já explicou a situação que está. Então eu só queria saber a respeito da obra, se vai retomar, quando vai retomar, porque a situação lá é complicada, né? Viu, vereador? Acredito que no máximo, até a semana que vem, eu acredito que essa obra esteja retomada. Eu acho que viu, Leandro, você sabe se foi pago ontem, ó, a empresa que era para construir os postinhos? Estavam dependendo só disso para retomar a obra do Verava, né? Isso. Isso, mas é que estava ligado um com o outro. Acredito que o máximo uma semana, Leôncio, porque a gente precisa ativar esses postos para desafogar o hospital. E a minha preocupação é que nessa semana o proprietário já limpou lá o local, dizendo que vai retomar, não vai deixar mais o posto acontecer lá, então é isso que eu estou preocupado. Essa informação não tive ainda, Leôncio, vou precisar dar uma investigada sobre isso. Então é isso aí que é a minha preocupação. E a parte da saúde, eu só queria agradecer a todos os funcionários, médicos e enfermeiros pelo trabalho que vem fazendo, porque, como disse, só falta o recurso que nós não temos em Biúna. Eu tive presente aí num problema que eu tive com meu cunhado, fiquei uma noite e um dia lá, nossa, o que esses médicos trabalham, enfermeiro, o Soili, o menino lá do psiquiatra lá, que eu acabei esquecendo o nome. Nossa, então, do CAPES, a gente está muito contente com o trabalho e escutando o povo falar que está sendo bem atendido. Então, na parte dos médicos, dos enfermeiros, estão de parabéns. Pena a gente não ter o recurso que a gente precisa para o hospital. Obrigado. Obrigado. Satisfeito então o questionamento inicial? Agora sim abrimos o espaço para perguntas, senhores vereadores. Fique à vontade. Com a palavra, o nobre vereador da Albeirão, Arraes Matias. Senhor presidente, senhores secretários, secretário da Saúde aqui presente, vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar minha amiga Priscila, que hoje está aí na assistência. Cumprimentar os jornalistas Marcos e Monteiro, a Márcia também aí. Então vamos lá para as perguntas que eu quero saber.
No mês de maio, junho, julho e agosto, veio alguns valores para vigilância em saúde. Eu gostaria de saber, esses recursos foram aplicados aonde na vigilância em saúde? Tem lá, a gente sempre recebe aqui na casa aqueles fax, né? Média e alta complexidade, ambulatório e hospital. Então foi no mês de maio, houve uma arrecadação lá de 314.809,47 centavos. Em junho, 315.150,77. Em julho, 314.809,47. Em agosto, R$ 351.639,06. Gostaria também de saber como que é aplicado esse dinheiro. Com relação a investimento, em julho chegou R$ 333.800, e em agosto, R$ 979.200. Eu quero saber onde já foi investido esse dinheiro. Com relação à atenção básica, em maio nós recebemos R$ 156.539,50. Quando chegou em junho, repetiu esse valor, em julho esse valor, e em agosto também repetiu esses valores. Assistência farmacêutica. Em maio, veio R$ 18.234,42. Em junho o mesmo valor, julho o mesmo valor e agosto também o mesmo valor. Então eu gostaria de saber onde foram aplicados esses dinheiro dentro da Secretaria de Saúde. Seu secretário, eu sempre tomo o maior cuidado aqui. Uma que você é meu amigo. Eu sempre deixo claro isso para todo mundo. Algumas respostas não tem os números aí e tal. Se o contador puder responder, não tem problema nenhum. Senão depois encaminhe para essa casa de leis o que foi gasto, aonde foi gasto esse dinheiro e com o que foi gasto esse dinheiro. E a outra pergunta que eu faço também, aí já não é para o secretário de saúde. Eu vou fazer essa pergunta para o presidente do Conselho da Saúde. Marco Antônio. Não é o Melo. É o Mula, é o nosso. Gostaria de saber do Conselho da Saúde, do presidente do Conselho, se durante esse quadrimestre, eu vou colocar quadrimestre, tá bom? Se ele percebeu alguma irregularidade em algum contrato, se ele viu alguma irregularidade ali, e se ele pode vir aqui na tribuna, né, dizer como anda a saúde de Biúna. Eu quero saber. Eu não quero que a saúde de Biúna seja um hotel 5 estrelas. Eu sei que é difícil, mas se der para fazer aquela pousadinha bem gostosinha, isso é importante. Então, essas são as perguntas que eu deixo para o secretário de saúde, e essa é a pergunta que eu faço para o presidente do Conselho da Saúde. Porque, por onde eu passei, eu viajo muito porque eu faço execução criminal, né? E a gente sempre vai na cidade e pergunta. E eu vejo um Conselho da Saúde, sabe, notificando o secretário, representando, perguntando no Ministério Público se está certo, se está errado, como devo agir, né? E eu passo e é o que eu falo sempre, eu sempre participo lá no Conselho da Saúde lá, e às vezes por eu ser vereador, né, a gente faz algumas perguntas, mas as outras perguntas é feita como cidadão mesmo, né, que usa ali os serviços, né? Então, muito obrigado pela presença. Você sabe que você tem o meu respeito. De uns dias para cá eu fiquei pensando, e não estou fazendo campanha política, né? Porque eu acho que para ser o prefeito de Biúna, tem que passar lá pela Secretaria da Saúde. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Beto.
Eu acredito que essa resposta até o Leandro saiba me dizer melhor, mas pelo um pouquinho de noção que a gente tem ali, eu acredito que esses valores estejam entrando no montante, né? De todo o custo da saúde. O ideal seria que isso fosse aplicado justamente naquilo dali, tudo separadinho, né? Mas como eu acho que o custo de outros setores, principalmente do hospital, é muito alto, eu acredito que esses montantes tenham sido usados para pagamento de médico, mas aí o Leandro eu acredito que possa dar mais definição sobre essa questão. Bom, o primeiro questionamento que o nobre vereador fez foi a respeito do repasse que tem disponível da vigilância em saúde. Não houve uma demanda, depois que foi aprovado a lei que injetou saldo nas fichas, para poder fazer o gasto desse recurso. Recentemente chegou, porém, foi identificado que o que foi apontado não teria como a gente usar de acordo com as fichas que foram injetadas. Eu conversei com o Paulo recentemente e pedi para que ele me mandasse uma correção e colocasse de fato aquilo que eles queriam usar. E ele me mandou recentemente, eu não consegui mandar essa semana, é muito provável que na próxima sessão a gente mande para fazer a correção das fichas para poder fazer o uso desse dinheiro da vigilância em saúde. Os recursos que a gente recebe do fundo a fundo, que o Beto listou, tanto da média e alta complexidade, da atenção básica, assistência farmacêutica, a gente consegue aplicar sim nesse segmento, Sadal, porém a gente falta, ainda tem uma necessidade maior, porque a gente aplica o média e alta complexidade é praticamente alocado no hospital, no seu contexto integral, não tem como, até porque o custo lá é bem maior. E a média e alta complexidade ele está voltado só, hoje o nosso segmento é o hospital. A atenção básica a gente supre, a gente tem uma questão aí com até a aquisição de medicamentos, eu posso fazer aquisição nesse sentido, insumos que está sendo usado. E o custo também é muito pequeno, o que vem acaba a gente usando o recurso do Tesouro também para complementar. Assistência farmacêutica, a gente faz o uso, tem uma distribuição, eu posso até usar da média e alta complexidade para assistência para remédio, mas os 18 mil que vem da assistência farmacêutica eu acabo usando na questão da triagem, que entra no que as meninas lá da farmácia passam, e tem os mandados judiciais que a gente tem que cumprir. Afirmo também para vocês, o valor é pequeno, a gente usa o que tem que ser usado e o restante a gente tem que complementar com recurso próprio. Ou seja, todo esse recurso que vem do fundo a fundo, ele está sendo aplicado ao que deve ser aplicado, e ainda a gente complementa por conta do custo que é alocado aí na saúde. Presidente do Conselho de Saúde, só para deixar claro aqui, presidente, o senhor responde apenas se você quiser. O senhor não tem essa obrigatoriedade. Aqui nós vamos questionar o secretário de saúde. O Conselho de Saúde é um órgão deliberativo. Só para poder deixar claro aqui que, como presidente dessa comissão, eu encaminhei até o Conselho de Saúde que eu gostaria de informações do Conselho, que tem aqui as obrigações do Conselho Municipal. Uma delas seria me mandar a sua posição referente às contas, né? O senhor já me respondeu, ao final estarei lendo a sua resposta. Mas esse questionamento o senhor fica à vontade. Se quiser responder, você. Se não quiser também, está tudo certo até então. Está com a palavra o presidente do Conselho de Saúde. Boa tarde a todos. Bom, eu vou tentar responder a pergunta do Beto, que sempre faz presente nas reuniões do Conselho. Primeiro, como anda a saúde? No começo do ano, ela vinha
um pouco turbulenta. Com o tempo agora ela está se ajeitando. Eu acho que o secretário está conseguindo colocar no caminho certo. Ele conseguiu trazer de volta para ele uma parte do funcionário que estava um pouco desacreditada, né? A gestão estava um pouco desacreditada. Quanto às regularidades, ainda não foi passado do Conselho o primeiro quadrimestre de 2014. Agora que está colocando em ordem, o segundo quadrimestre foi uma prévia avaliação, mas não foi completo. Acredito que até o final do mês agora o secretário esteja enviando lá de novo, para poder estar fazendo uma nova avaliação e podendo prestar as contas, para que isso não venha impedir o município de receber os repasses que são necessários e cumprir a lei que se pede do Tribunal de Contas. Tá? Mas alguma coisa também vocês podem oficiar, que nem o Abel fez, e nós vamos respondendo dentro do que é o Abel. Odir. Desculpa. Obrigado. Meu amigo, pode me chamar de Abel. Pedrão não dá, que ele é muito grande, né? Mas é só para, aproveitando, informar então, que eu fiz esse questionamento ao Conselho de Saúde, e me respondeu desta forma. É evidente que, como presidente dessa comissão, não gostei da maneira o que aconteceu, porque não deve acontecer isso, né? Mas nós vamos estar aqui falando com o secretário, falando com o presidente do Conselho, para que isso não venha ocorrer, porque a execução dos serviços, né, será acompanhada pelo Conselho de Saúde, né? A execução de tudo isso, nós nos pautamos aqui em relatórios, números, mas na verdade aquilo que acompanha de perto, aquilo que sempre está junto, temos essa autonomia também, não tem dúvida. Porém o Conselho já foi até mesmo formado para isso, para que esteja muito mais perto de tudo isso, não é verdade? Mas a gente vai estar entrando em contato novamente com o prefeito, pedindo para que isso venha a ser sanado, para que as próximas a gente tenha o parecer do Conselho, porque o Conselho é de suma importância para a saúde de Ibiúna. Então precisa do parecer do Conselho para que a gente possa iniciar aqui muita coisa. Então nós precisamos disso sim. Eu preciso que isso esteja realmente em dia, não só as contas, como disse o secretário, mas eu olho contas, eu sou péssimo com números, eu não entendo quase que nada de números. Preciso de ajuda da Jacira, que nos tolera, nos aguenta todo dia ali, mas é com dificuldade. Mas também ele respondeu isso através de ofício, deixarei junto aqui, tá, presidente? Para que as pessoas possam acompanhar, para que não venha também no futuro termos algum tipo de problema para o Conselho, tá certo? Mais algum vereador querendo questionar o secretário ou os seus secretários? Com a palavra, o novo vereador Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Bom dia, mesa. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. Acima de qualquer coisa, meu companheiro de partido. E nem por isso passo a mão na cabeça, né, Adão? Brigamos bastante, mas é por justa causa, né? Bom dia às meninas que me toleram, né? A Márcia, a Priscila, né? Os vereadores, ao Carlos, né? A Sueli. Agradeço a todos. A Gisele. Antes de qualquer coisa, secretário e vice-prefeito, eu não esperei passarem as eleições para ir atrás do nosso deputado. Amanhã estarei com o deputado Pena, já para levar algumas reivindicações, tá? Então eu quero já colocar à sua disposição, a do Carlos, a das meninas, né? E dos vereadores também, porque nós somos, né? Eu acho que temos que ser parceiros, né? Eu acho que a política é isso. Quem quiser que eu leve ou quiser ir junto, né? Estaremos às 15h30 em São Paulo. Então, eu quero agradecer a presença de todos e a oportunidade. Então, eu acho que quando a gente fala também em conselho, Marcos, que é o presidente, eu acho que falar é como se fosse falar em vereador. Que nós estamos, de uma maneira ou outra, pode ser na briga, desculpa, Ju, você também. Na briga que eu falo, é numa boa intenção. Porque o hospital, não é porque eu tenho ou que eu não tenha um convênio, o hospital é nosso.
Nós temos que ter por base o Coronel Darcy. Vamos começar por aí, tá? E aí, as pessoas que nos confiaram o voto e nos colocaram no lugar que a gente está. Nós somos funcionários, né? Nós somos funcionário público. Né? Nós ganhamos para isso, para correr atrás disso. Né? Então, eu gostaria que o Conselho realmente fosse muito mais ativo, porque é uma maneira da gente ajudar, não é só criticar. Criticar, a gente tem que criticar, mas é construtivo. Não é brigar por partido, se fosse bom, como chamava partido, era inteiro. Né? Então, eu penso assim. Então, eu gostaria que fosse mesmo. Eu vejo o Conselho da Educação como ele é ativo. E isso eu não falo, Marco, para te criticar, tá? Eu falo que é assim para te ajudar de uma maneira para crescer. E acho que nós temos que crescer juntos, tá? Bom, agora eu vou falar da saúde, Adão. Eu falo que eu não costumo agradecer, eu sou grata. E nem parabenizar, porque não é nosso aniversário. Né? Nós temos que continuar fazendo essas coisas. Mas eu sou grata às pessoas, quando as pessoas me procuram, o munícipe, é porque confiaram em mim, confiaram em nós. Né? Ai, Rosi, está acontecendo tal coisa assim, lá no hospital não consigo. Lá vamos nós. E eu sou grata às pessoas que me atendem lá. Com todas as dificuldades que nós estamos... Sim, gente, nós estamos passando água pelo pescoço. Certo? Do quê? São tantas as coisas. É de hoje, é de ontem. E talvez a gente vai sanar tudo? Não. Nós sabemos. Eu peço a Deus que a gente sane algumas coisas. E a gente sabe que nós não somos aqui, nós não estamos aqui, o nosso hospital... nosso pronto-socorro, nós não vamos fazer nenhum transplante, nós vamos fazer o básico. Né? Nós temos já os locais, a nossa seccional, que é Sorocaba, e quantas vezes, né, por conhecimentos, levamos até São Paulo, por necessidades também que Sorocaba não nos oferece. Então, a gente sabe de tudo isso, Adal. Né? Eu venho, brigo, pinto e bordo, quero mesmo, sabe, que saia desse sufoco, porque é triste você ter um ente querido doente, ver uma criança, um desespero, um pai, uma mãe, que a gente é pai, a gente é mãe, e se você vê seu filho nessa agonia, eu não sei o que eu sou capaz de fazer pelo meu filho. Só quem é pai, quem é mãe, que pode falar. Então a gente vê essas necessidades básicas, muita coisa não funcionando. Então, Adal, eu questiono, começando por uma coisa básica, uma coisa que não tem a ver com o hospital, mas é a saúde. Antes, nós tínhamos, até quem que está da vigilância aqui? Ninguém? A Patrícia não está, né? Antes nós tínhamos uma conta que era separada da vigilância. Eu não sei se nós temos ainda. Porque eu acho essencial isso daí, porque o que é feito lá, vamos dizer, que é cobrado alguma coisa, isso vai reverter para ele mesmo. Né, para a própria vigilância, né, para o CCV, que nós estamos precisando de reforma lá, sim, nós estamos com grandes problemas. Né? Eu até o ano passado eu tive um problema, né, com uma ONG, eu e o Beto, né, o Beto deu uma saidinha, que nos colocaram uma encrenca, nos levaram a fórum, né, e o problema continua o mesmo. Certo? Então, eu acho assim que, a partir do momento que a gente tem uma conta separada da própria vigilância, nós podemos aplicar ali, né? Então, gostaria que tivesse isso daí, se der para continuar fazendo, o que a gente puder ajudar, né? Uma outra questão, Adal, eu falei já na finanças, mas eu acho importante, eu não sei se tem alguém aqui que é da empresa que está no hospital. E sabe, gente, eu não sei nem se eu vou falar uma palavra chula aqui, né? Mas eu sou puxa-saco dos nossos funcionários. Porque quando nós entramos o ano passado, que da outra gestão já estávamos assim, né? Foram eles que aguentaram lá. Independente de médicos. Independente de qualquer coisa. Esse pessoal virou pipoca. E vinham, conversavam comigo e ligavam para mim, era de madrugada. E eu não faço questão. Assim como eu faço com eles também. Me ajudem, aconteceu tal coisa assim, é Sueli, é Márcia, é Priscila me aguentando no cangote ali. Então, eu só tenho, assim, a gratidão de todos eles. Então, eu vi um olerite
que eu questionei até na finanças, de um funcionário da empresa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com o meu coração apertado. Porque o que os caras ganham de salubridade não é brincadeira. E os nossos não. E os deles têm muito mais jovens, inexperientes do que os nossos. Os nossos aguentam o tranco, sim. Eu até esqueço o nome dele, Sueli, de tanto que eu falo predileto. Leandro. Aquele menino, ele parece que ele tem um curto-circuito. Ele vira aquele hospital, o magrinho, eu chamo ele de predileto. Sabe, eu tenho uma atenção, um amor por aquele menino, assim como eu tenho com todos, mas eu vejo aquele menino, ele vira o giraia ali. Então, aquele menino, sabe, quando eu vejo o que ele ganha, o que ele faz, e o que eu vejo que os meninos da empresa, não menosprezando, gente, eu não estou menosprezando isso, mas eu não acho justo. Então, eu acho que nós temos condições, sim, de ter os nossos funcionários. E não funcionário, não menosprezando a empresa, tá? Porque eu vou saber muito mais dela agora. Porque agora você sabe que eu gosto de fuçar. É a minha função. É a nossa função de vereador. Independente de qualquer coisa. Mas eu vejo também aquele Rubens. Gente, ele vem de fora, mas aquele menino ele se doa. As meninas, sabe? Eu já vi, eu estava lá no sábado, na sexta, pacientes agradecendo aos funcionários, não aos médicos. A Sueli viu que a gente passou com a criança, né, Sueli? Que quebrou o cotovelo, foi aquela coisa. Os funcionários estavam acalentando. Entendeu? Depois a gente até conversou, tal. Então, eu gostaria que desse uma atenção maior. Porque eu acho que como é que fica, então? Então, nós estamos tendo prejuízo. Se nós estamos pagando a mais para a empresa, né? Então, nós estamos... E os nossos funcionários estão sendo esquecidos. Não por nossa culpa, não por... Mas eu acho que nós temos que pensar mais nos nossos funcionários. No Ibiunense. Tá? Só mais uma coisinha. Também, Adal, eu tenho a gratidão de ter visto você, o Carlos, a Sueli, que eu não acho justo uma empresa ganhar uma licitação e depois nos deixar em mãos. Não acho. Se tiver que contar comigo para levar a empresa ao Ministério Público, eu levarei. Porque eu não acho justo o Carlos e a Sueli ficar virando que nem louco por conta de ambulâncias. Nós podemos ter ambulâncias precárias, mas nós temos. Agora, ganha uma licitação, não tem condições de ficar, caia fora. Ou nós temos condições de tirar por Ministério Público. Porque isso não é justo. Por favor. Outra coisa. Posso até falar, viu, Priscila? Parabenizo você. De não aceitar a empresa que estava lá, ao que eu questionei, ao secretário, ele sabe, que é a Moriá. Tá? Sendo questionada em Sorocaba... Só mais um minuto. Mais um minuto. Sendo questionada em Sorocaba pela Câmara Municipal de Sorocaba. Por uma Câmara. E aí eu mandei ao secretário, e a Priscila, eu gostei da posição dela, onde ela falou ao prefeito, como que eles ganharam com 30% abaixo da tabela SUS. Lembra que eu te falei? Falei, milagre só Deus. E para alguns ainda se merecer. Certo? E como é que vai ser feito isso? Aí eles queriam os nossos funcionários? Quer dizer, então a gente ia pagar 2 vezes? Não acho justo. E a Priscila não aceitou. Isso eu posso falar, não é seu aniversário, mas parabéns, Priscila. Isso é uma postura de biunense, que gosta do que faz. Então, eu só tenho a agradecer. Então, é isso que eu acho que nós temos. E nós temos ainda algumas coisas referente aos medicamentos que nós estamos na mesmice também. Então, eu quero agradecer, pedir desculpa a Elisa, né, pelo trabalho que a gente vem fazendo junto também ao pessoal lá da reabilitação. Agradeço a todos e vamos juntos. Obrigada. Primeiro, com relação à verba da vigilância, né? Luzia, a gente vai se esforçar muito para que essa verba seja aplicada dentro da vigilância.
é que às vezes a gravidade dos fatos obriga você a ir por prioridade. Então, às vezes aparece um caso grave, uma compra muito necessária e você é obrigado, mas com certeza o ideal era pegar essa verba e aplicar realmente. Com relação aos funcionários, a diferença, eu tive uma reunião com os concursados e eu falei para eles que a gente ia lutar muito para que se igualasse as coisas ali. Só que eu fui questionar o departamento pessoal e isso é por causa do concurso deles. A referência é de acordo com o concurso que eles prestaram. Tanto é que a gente fala assim, ó, vocês querem passar para a empresa, vocês vão ganhar um pouco mais. Só que aí eles não querem por causa que não tem tanta estabilidade como tem os funcionários da empresa, né? A intenção é pagar todos bem. Porque existem os concursados bons, como existem os concursados ruins. E existem os funcionários da empresa bons e os ruins também. Mas eu fui questionar o Silvio sobre isso daí. É uma questão de impacto no orçamento. Que eles merecem muito mais, merecem mesmo, sem dúvida. Tem funcionário lá que se vira nos 30 e é que nem você falou. Quando chegou no final do ano passado, teve meia dúzia lá que segurou o hospital nas costas. E eles merecem sim, e vamos tentar dentro de um orçamento a gente adequar um funcionário com o outro. Com relação a essas licitações que você falou, foi muito bem lembrado. O que se acostumou? Se jogar o preço lá embaixo, para se ganhar uma concorrência pública, pois sabia que o contrato ia ter uma ingerência depois. Então você joga lá embaixo, ganha a licitação e depois na hora de cumprir o contrato, não se cumpre da maneira. Então o que acontece? Hoje não. Hoje a gente notificou a empresa de manutenção de ambulância, não cumpriu o contrato, a gente está notificando a empresa. E aí muitas vezes não compensa. E com relação ao laboratório, realmente, a gente está me tirando sono. Está me tirando sono, porque o povo está indo na minha casa perguntar dos exames e ainda a gente não conseguiu desenrolar, a gente não acha uma pessoa que queira vir. A Ibiúna está num discreto perante pagamento, então você convida os laboratórios de Ibiúna, eles não querem, você convida outro, eles não querem, e a gente precisa dar esse serviço para o povo. Então eu preciso sim da ajuda de vocês, de fazer a maneira mais legal possível e que a gente sane isso o mais rápido, porque quem está sendo prejudicado é a população. E ninguém quer resolver isso mais rápido do que a gente lá. Mas realmente, o que acontecia muito era isso. O pessoal vinha, jogava o preço lá embaixo para ganhar a licitação e na hora do contrato, né, não se cumpria dentro daquilo dali. Tá? Pela ordem, presidente. Com a palavra, primeiramente, eu tinha pedido, Zaya. Com a palavra, no vereador Zaya. Obrigado, vereador Pedro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, a mesa. Boa tarde, secretária Dal. Boa tarde a todos os funcionários. Em nome da Sueli, cumprimento todos. Parabenizo a Sueli, porque eu estou no hospital quase um dia sim, um dia não. E a Sueli atende todo mundo, como o Carlos também, igual. Sendo vereador ou sendo população, o tratamento é igual. Então, parabenizo a equipe do hospital, viu, secretário? É igual. Eu fiquei contente de saber. O questionamento que eu faço é o seguinte. Até perguntei para o secretário Leandro aqui. O governo do estado ele não ajuda o hospital porque não é uma santa casa. Entendeu? É por isso que ele não ajuda o hospital. Não é uma santa casa, o governo do estado não ajuda. Né? E me coloca à disposição, secretário, e vice-prefeito também, por ser do PSDB, passando a eleição, eu entro em contato com todos os deputados que têm contato com o governador para a gente marcar uma audiência com ele urgente. Tá? E com certeza o governador recebe a gente sim, que é saúde da população, e Ibiúna é um município importante para o estado também, na parte da agricultura, então a gente não é qualquer cidadezinha do interior, né? Muito próximo de São Paulo. Eu já acho que eu comentei com você, secretário, sobre a triagem. Se colocasse um médico lá para fazer a triagem, diminuiria o atendimento? Hoje está na faixa de 380, 390 pessoas por dia, só no hospital. Né? Isso o número não abaixa. Parece que ele vai aumentando. Né? Logo, logo vai passar de 400 pessoas por dia.
Só que daí é o seguinte, eu até pergunto para Priscila, coloca uma triagem lá, vai diminuir bem o atendimento, que lá seria para urgência mesmo. Lá não é um posto de saúde, né? Só que você faz uma triagem e depois manda para o posto tem condição de atender? É uma dúvida que eu tenho, né? E também, ontem eu estava dando uma volta no ônibus, que é uma linha nova, para ver se está funcionando, os horários, se o motorista está parando em frente ao hospital. Pedir para eles passarem também em frente à reabilitação. Se tiver alguém que queira descer até a rodoviária, cadeirante, tem acesso para cadeirante, o ônibus tem rampa. É que ele está em alterações, tá? Mas é um pedido que eu fiz ao prefeito e essa linha centro saiu. E ela está atendendo o hospital todo dia, de 6 horas da manhã até acho que 7, 8 da noite. Eu pedi para aumentar, que passe mais vezes lá, né? Porque eu não acho justo pagar R$10 para descer do hospital até a rodoviária. Isso é... Então, eu queria que o pessoal lá do hospital, o pessoal da reabilitação, avisasse as pessoas que o ônibus está lá. Está à disposição do pessoal, tá? E é uma vitória, acho que do prefeito ao meu pedido. Essa tão desejada linha que fazia hospital rodoviário saiu. Então a minha dúvida é mais essa. Coloque-se uma triagem lá, médico. Vai diminuir o atendimento? Vai. Vai para o posto tem condição? E uma observação que eu queria fazer, até o Daniel, que é o proprietário da empresa que cuida do hospital hoje, não está aí. Ele foi embora. Ele estava, mas foi embora. Se todas as empresas que tivessem passado pelo hospital fosse parecida com a dele, eu acho que, olha, vale a pena fazer terceirizado, né? Não tem como comparar uma Ibis com uma empresa do Daniel. Como não é a empresa, Dal? Drolade. Sabe? Se preocupou. Que nem a Rosice falou dos funcionários que ganham mais. A empresa, isso eu falo porque eu vou lá. Eu visitei a casa, eu vi os treinamentos que a empresa está dando para os funcionários, né? Alugaram uma casa, dando treinamento. E ele falou, os funcionários vão ganhar o que o sindicato manda. O sindicato é valor tal, a empresa vai pagar o valor do sindicato. Então todos que estão ali têm esse valor baseado também no sindicato. Eu fiquei feliz, tá? Não é puxar saco, mas é difícil ver uma empresa fazer isso, secretário Adal. É difícil, não é qualquer uma não. Né? Empresas aí vêm aí, quer levar dinheiro, não presta serviço bom, o contrato é alto, né? E a gente sabe já as histórias que nós passamos anteriormente, né? Com Ibis e companhia. Então, fica também meu parabéns à empresa. Não sei como vai ficar, porque o contrato já acaba agora em setembro. Até queria perguntar ao secretário qual vai ser o procedimento, porque como acaba o contrato em setembro, como que já vai ser feito um andamento aí para não parar, né? Porque não tem como. Então, seriam esses meus questionamentos, secretário. Obrigado, presidente. Com relação à triagem, o Carlos vai responder. E com relação a essa preocupação sua, Zaya, também é uma preocupação nossa. Como ainda não aconteceu a licitação devido à falta de dotação, será prorrogado por mais um mês. E aí vai ser feita a licitação da empresa médica do hospital. Senhor presidente, mesa diretora, caros amigos vereadores, colegas de trabalho. Na verdade, Zaya, eu quero agradecer o trabalho de toda a equipe, porque tem sido um conjunto agora. Haja visto a situação que já foi mencionada, a situação financeira. Mas, com relação à triagem do hospital, nós sentamos juntos, está ali a Priscila, está ali a Gisele também, e nós chegamos à conclusão de que nós precisamos arrumar o fluxo dos pacientes do município. Por exemplo, não é com alegria, Carlinhos, que nós trazemos aqui
uma planilha que está à disposição dos senhores, onde o Hospital Municipal ele atendeu 9.000 pessoas. Não é com alegria. Não é com alegria. Esse fluxo deve ser o contrário. Deve ser o contrário. Por quê? Questiona-se a qualidade do hospital. Esses dias eu fui questionar um médico. Doutor, olha, um paciente reclamou, ele falou, Carlos, eu já atendi 115 pessoas hoje. Qual paciente foi? Foi isso. Nós temos os casos de troca de receita, assuntos que não estão relacionados ao hospital. Só a triagem resolve? Não. Então nós sentamos junto com a Priscila que está ali, com a Dal, com a Gisele que está ali também. Nós elaboramos, os senhores podem ver, estão nas recepções, um banner grande dizendo que é competência do hospital, não troca isso, faz aquilo, mas não podemos só falar que não faz. Então a Priscila está numa força-tarefa lá também, organizando os cubanos também que estão no município, para receber de volta essa demanda, uma vez que os próprios médicos, esses dias eu vi numa rede social, alguém dizendo o seguinte, já depois dessas mudanças nossas, fui ao hospital e não fui atendido, pedi uma guia para especialista e o médico não me deu, é um desrespeito, eu fiquei contente. Depois a gente até orienta ali como pode e tal, para que ela vá no lugar certo e o hospital de fato venha atender o que é urgência e emergência com mais tempo, com mais qualidade. Aí a Sueli já está trabalhando também ali a questão de fazer uma triagem adequada. Não basta só mandar de volta, quando chegar lá no posto não tem ninguém para atender. Ou vou ver uma receita, passa daqui a 2 meses, o cara vai voltar para o hospital. Então a equipe está sentada, está discutindo, foram colocados banners junto com a DAO, estamos trabalhando, o Zaya colocou aqui a questão da educação continuada, que todos os funcionários estão passando, agora virá uniformização de todos os auxiliares de enfermagem, enfermeiro, com cores diferentes, ou seja, dentro daquilo que a gente tem condições de fazer, para também não estar todo dia brigando com o Leandro, porque a gente vê também a dificuldade, tentando fazer com as nossas forças. O resultado é aquele que o DS apontou, 70% ali. Aí a pessoa fala assim, mas eu fui lá na porta, tinha alguém reclamando. A porta, a pessoa está ali, está nervosa. Já ouviu uma pessoa lá, viu, eu tenho hora para trabalhar, vocês não vão me atender? Então tem umas coisas que a gente releva, né? Mas a parte hospital, a parte de atendimento lá em cima, clínica, a parte da maternidade que agora recebeu verba, equipamentos, agradeço aos vereadores que se empenharam, aqueles que se empenharam, muito obrigado. Está sendo feito um trabalho não só para a triagem, mas para a saúde como um todo. E uma preocupação muito grande também com a saúde mental, que é um problema dos fechamentos dos hospitais psiquiátricos, que está estourando no município, surta no CAPES, a gente não tem o que fazer, vira mandado de segurança. Esses dias parou eu e Gisele lá na promotora, para conversar com a promotora, tomamos uma paulada da promotora, voltamos de volta para resolver o problema, tudo isso em prol da saúde do município, mas nós estamos tentando fazer da maneira certa, dada a situação financeira, mas também não se deixando levar, ou desistindo, ou parando. Obrigado, Zé, era isso que eu tinha que falar. Senhores vereadores, regimentalmente nós temos 10 minutos para o questionamento e resposta, mas existe muitos vereadores também querendo usar da palavra, então peço carinhosamente que todos fossem diretos no seu questionamento para a gente dar oportunidade para mais vereadores. Com a palavra o nobre vereador Pedro Luiz Ferreira, e vice-presidente desta comissão. Primeiramente, retorno à tribuna, saudando com meu cordial boa tarde a todos vocês, que já no avançar das horas, onde o estômago começa a se movimentar, que nosso olfato começa a ficar aguçado pela cozinha da Câmara. Boa tarde também ao Rossini, que acabou de chegar, representa a imprensa, a todos da saúde, a Gisele, que põe uma bandeira da secretaria, uma bandeira dificílima, que agora, de forma muito corajosa, nós temos alguém que está empunhando. Eu queria deixar aqui total respeito a todas as pessoas da saúde do município. Todos aqui ressaltaram a qualidade do trabalho de vocês, eu endosso, e digo que da parte desse vereador estará sempre um ponto de apoio a todos aqueles que precisarem de algo que esteja ao meu alcance. Parabenizando o secretário Adal pela coragem. Coragem pelo fato de que não é fácil. Dalmeron colocou uma situação muito interessante. Tomar conta da saúde do município de Biúna, se tivesse dinheiro, orçamento, era fácil, Adal, né?
mas é vital, literalmente. Então, ela sempre vai estar na vitrine. Conheço seu caráter, conheço sua família, sei das suas origens, e sei o quanto você gosta de Bione, eu sei por que você está fazendo isso. Que alguém tinha que assumir isso, e eu entendo que está tocando com maestria. Porém, a gente vê que muitas coisas podem ser melhoradas. Na questão da triagem, que foi colocada aqui, não só nessa questão, mas nas triagens até do transporte, né? Transporte da saúde, para que se diminua a folha, uma triagem que vê a social e saúde, as duas fazendo uma força-tarefa, um negócio que a gente já vem sugerindo, aumentando os carros com maior capacidade de passageiros, para que a gente possa economizar. Isso acho que pode ser contemplado no edital, e esse contrato, né, a gente não deixar de servir jamais, mas aqueles que realmente forem prioridade serem servidos. Então eu começo a enfocar dessa outra maneira. Essa auditoria, eu ouvi falar, eu fico muito feliz, né? Porque eu costumo dizer, eu vejo de uma outra forma a saúde. Desculpe, presidente, mas é mais citações, eu não vou me alongar nas perguntas, tá? Eu vejo que é muito positivo. Ontem eu estava numa reunião grande com amigos e eu colocava assim, gente, nós temos hospital. Na região não há hospital municipal. Praticamente não há, mas nós temos. E na região nós somos o primo pobre e nós conduzimos. É quase que uma missão impossível, mas nós deixamos, aquelas portas estão abertas. Então, parabéns a todos da saúde por manter aquelas portas abertas. O meu histórico na saúde, quando lá atrás pedi a SEV da saúde, Comissão Especial de Vereadores, que o meu relator foi o Eduardo Anselmo, nós presenciamos o dia a dia do hospital, dos postos de saúde. Nós vimos o que nós tínhamos pego de herança também do governo passado, antes do Darcy. E nós, naquele momento, começamos. Brasília, veio aqui na época o Fausto Figueira, é isso? De Santos, que era presidente da comissão na Assembleia Legislativa de Saúde, que era um deputado estadual. Fomos até o Ministério da Saúde investigar a Ibiúna, ver como é que estavam as coisas, porque nós não tínhamos dados. Hoje nós temos dados. Hoje nós temos outra coisa que eu não falei na comissão de finanças. Nós estamos aí com nossas contas, com nossos encargos, né? Como diria meu amigo Jair Marmelo, que eu gosto de citar as frasinhas dele aqui, a malfadada CND, nós temos, que também não nos impede, está certo que na saúde não afeta de forma direta, mas eu quero dizer que nós estamos passando por um processo de organização. E todo processo de organização demanda um tempo, um prazo. E isso é super interessante quando eu falei do contador novo, que eu parabenizei, porque ele trouxe respostas, porque o contador antigo que vinha aqui não trazia respostas. Então, isso é muito interessante para nós, isso é extremamente positivo para o município, né? Porque nós vemos que nós estamos tendo aí uma luz no fim do túnel, nós estamos tendo respostas, não estamos tendo medo de se confrontar e analisar os dados, olhando um para o outro. Nós não estamos escondendo nada aqui. Então, essa auditoria, secretário, eu sugiro, os órgãos de imprensa estão presentes, que passe aos órgãos de imprensa, que dê publicidade às pessoas, que o hospital está com a porta aberta. E as denúncias, é sabotagem, às vezes, como as secretárias teve, a secretária passada, como os secretários passados tiveram, que às vezes as pessoas, ao invés de falar, vou te ajudar, não, vou ferrar. Desculpe o termo, chulo, mas vou sabotar, literalmente. Então essa minoria, porque a grande maioria da nossa população, graças a Deus, é muito boa, por isso que eu amo essa cidade e eu estou na política. Em caso contrário, eu tinha desistido disso também, Andal. Nós sempre conversamos sobre isso, é porque a gente gosta disso, gosta da população, gosta de fazer o bem. Porque enquanto a gente não tiver essa função mais e achar que não é mais capaz de fazer, a gente tem que ter a honestidade de deixar as nossas funções públicas. Então, esses dados eu sugeria a Vossa Excelência que passasse para os órgãos de imprensa, para que as pessoas entendam e fiquem mais confortáveis, ao ponto de falar assim, que bom, nós temos um hospital aberto, a minha cidade tem, a sua não tem, São Roque, a sua não tem Piedade. Nosso hospital é municipal, é essa a diferença. E o nosso sistema é municipal. Ajuda dos governos, colocamos aqui, eu
eu endosso a palavra, acho que do Adal, que colocou, do esforço dessa casa. Vamos buscar cada vez mais, gente, aos vereadores. Só que, é claro, a secretaria também, a gente pede que se empenhe cada vez mais para ficar sempre no sistema, vendo o que se abre de convênios, programas, etc. Né? Brasília, aviãozinho, vai e volta, dá para ir em Campinas, no mesmo dia vai e volta, traz um recurso, enfim. Nós temos gente capacitada para isso. A pergunta é o seguinte, com relação aos conselhos, todos os conselhos, sem exceção, eu entendo e tenho isso, verificando a função dos conselhos nos municípios desde as suas criações, a constitucionalidade dos conselhos, o mecanismo. Dalberon é um advogado, ele pode me corrigir, o doutor Odir também hoje, mas eu entendo que nós, quando vamos aos conselhos, eu tenho uma postura de ouvinte, porque eu entendo que são órgãos independentes, tá? E todos os conselhos têm o meu total e restrito respeito e apoio. Conheço o Conselho de Saúde, não conheço todos os membros, mas eu sei da seriedade, eu sei da preocupação, porque hoje existe Conselho de Saúde de fato. Quando nós entramos em 2009, não existia Conselho de Saúde. E quando nós entramos em 2009 também, aqui na Câmara, eu falo nós, os vereadores mais antigos da casa, não existia de fato um conselho que fosse legitimamente por membros da sociedade, vereador Carlos. Era o prefeito que fazia, era primo do prefeito, irmão do prefeito. Quer dizer, o prefeito tinha os conselhos na mão. E hoje não. Hoje, democraticamente, todos os conselhos são membros que não ganham, não são remunerados, né, com exceção, salvo engano, de um conselho, não são remunerados, são voluntários, levam um monte de coisa na cara, literalmente, na rua, e se esforçam para fazer com que o município ande como é a função do vereador. E como encontrar a recíproca é verdadeira dentro da Constituição Federal. Eu entendo que são órgãos independentes, agradeço ao Marco de ter vindo responder o questionamento, mas eu entendo que hoje uma audiência com o secretário da Saúde é muito mais fácil ao Conselho da Saúde do que um vereador, porque é dessa forma que vem a legitimidade do Conselho perante a Constituição Federal. O questionamento são sobre os postos. Vários postos estão sendo construídos, fico feliz, né? A subentende que nós vamos ter uma saúde ampliada, o sistema de saúde, desafogando o hospital municipal. Porém, existe uma outra situação, a viabilidade dos postos. Né? Quando nós vamos lá, pedimos um recurso, o recurso vem, nós ficamos felizes com nossos deputados, com o Ministério, com nossa presidenta. Porém, depois o funcionamento, eu queria saber se já existe um plano em curso, que na hora que inaugurar, de fato, nós formos lá, encerrar aquela faixinha lá, e sair lá, posto do bairro dos Pintos, posto do Lajadinho, UBS, ótimo, eu fico muito feliz. Como vai funcionar? Já existe um planejamento de contratação, já existe um planejamento de como que vai se administrar, equipamentos, tudo isso, qual vai ser a contemplação de tudo isso? Por quê? Inaugurar obras é a coisa mais linda do mundo, o cara solta fogo. Tinha um prefeito que inaugurou ali uma pracinha em frente do bar do Maurício, na Vila Lima, que é um canteiro, ele falou que aquilo é uma praça, e o povo foi lá e soltou fogos, e está lá no histórico do cara que aquilo é uma obra. Parabéns! Ele soube explorar politicamente, para quem é leigo, para mim não. Né? Então acho que nós não podemos fazer inaugurações por inaugurações, nós não podemos fazer uma guia, pintar a guia, para concluir, senhor presidente. Nós não podemos fazer uma guia, pintar uma guia, inaugurar a guia, depois pinta a guia de branco, solta fogos e a pintura da guia. Não vamos enganar nós mesmos. Ibiúna é nossa. Como disse a vereadora Rosi, nós todos somos de Ibiúna, nós gostamos de Ibiúna. Né? Agora, e para concluir, eu acho que com a questão do laboratório, eu vou de ofício, eu vou mandar a Vossa Excelência o questionamento sobre esse tal de Muriá que foi citado aqui, se é esse laboratório com o nome de Muriá que está aí, se há alguma irregularidade, porque se houver qualquer irregularidade, senhor vice-presidente, senhor vice-prefeito e secretário de saúde, não pode vir para o município. A Priscila, também vou oficiar, porque foi gravado aqui, para ver qual é a irregularidade. Nós temos que investigar. Quando ia vir uma empresa para cá, na gestão passada, o Eduardo ligou para a cidade que a empresa passou quando era vereador. Nós temos que trazer gente boa para cá. Porque se não for bom, não pode vir. São essas considerações. Muito obrigado, senhor secretário. Muito bem colocado, Pedrão. Com relação aos postos, até queria
Parabenizar o Carlinho, porque o que tem ajudado bastante são os médicos cubanos. Que eu mesmo, como brasileiro, até questiono isso, porque eu acho que tinha que ser investido em faculdade de medicina, mas que no momento está ajudando muito a cidade de Biúna, bastante. E com relação à parte operacional desses postos, realmente já existe um planejamento de quantos funcionários a gente vai precisar, quantos auxiliares, quantos enfermeiros, e realmente, Pedrão, é uma preocupação. Você construir e depois não conseguir manter. Porque você colocou muito bem. O difícil é você manter. Construir você vai, arranja verba, arranja um recurso e constrói. Mas o custo para você se manter isso realmente é difícil. Tanto é que a gente está tentando pôr o programa de médico da família. Já temos toda a quantidade de profissionais necessários, mas esbarrando no impacto no orçamento. Realmente essa é uma preocupação que, se eu falar para você agora que a gente tem como resolver, quanto vai custar, se o município vai suportar, hoje eu não sei responder para você. Mas o que tem ajudado bastante são os médicos cubanos, que a gente conseguiu pôr nos postos de saúde e desafogar um pouco o hospital. Que vai inaugurar. Exatamente. Essa palavra, nobre vereador Paulo César Dias de Moraes. Só para lembrar, nobre vereador, temos regimentalmente só 5 minutos. Boa tarde a todos, obrigado, senhor presidente. Hoje, eu acho que foi uma audiência não de triste, né? Não falam bem da saúde, que melhorou isso, melhorou aquilo. Fico contente, muito contente. Mas precisa melhorar. Vamos melhorar, juntos. Eu costumo dizer que vem uma pessoa falar assim, o hospital está assim, está assado. Eu falo assim, que eles são os guerreiros da saúde. Porque hoje vê o hospital fechando, Santa Casa de São Paulo fechou as portas. E temos continuado com as portas abertas. Esses dias fui atrás da Sueli, resolver um problema. Como só vou levar problema para a Sueli. Ela falou assim, Paulinho, você quer que eu feche as portas? Estou na prefeitura, vou resolver. Sempre correndo atrás. Como eu acho que são os guerreiros da saúde aí que se esforçam. O Carlos, todo mundo. Mas temos que melhorar. Eu acho que vamos melhorar cada dia mais. Espero que o hospital não feche as portas, igual as outras cidades está acontecendo. Eu sei que os recursos são poucos, mas eu acho que a gente tem que administrar. Se tem esse recurso, vamos gastar esse recurso para não fechar as portas. Eu quero umas colocações que eu ia falar sobre os postos de saúde, que muita gente fala assim, vai abrir, mas nem o hospital consegue manter, vai conseguir manter os postos de saúde? Uma preocupação que eu tinha também, tinha até pontuado aqui, mas o Pedro já se atentou. É uma pergunta, vai continuar as cirurgias no hospital? Eu gostaria de saber se está tendo algum programa, ou se já está tendo, porque eu acho que eu não consegui, deve estar tendo, que eu não consegui ver ainda, sobre a dengue. O ano passado eu fiz uma indicação para a gente colocar aquelas mantas nas caixas d'água das casas. Eu sei que o recurso é pouco, mas vamos tentar estruturar para ter esse... Porque hoje vamos entrar o verão, chuva, sol e a dengue está aí. E sobre os médicos. Não lembro o nome do ortopedista que me falou, Paulinho, a minha consulta particular é R$250. Aí eu chego aqui, atendo o munícipe, eu não presto. Só que o mesmo município falou que eu não presto aqui, eu lembrei dele. Eu atendi ele lá no meu consultório. Ele me pagou R$250 lá, era ótimo, era bom, eu atendia bem. Então acho que é um erro de pensamento aí, às vezes com a colocação, às vezes fala assim, atendi pelo médico, não presta, mas eu paguei R$250 para ele, presta. Então acho que hoje a saúde, o pessoal está falando, hoje eu estou gostando, está falando bem da saúde. Aqui todo mundo hoje não criticou. Igual aconteceu alguns meses atrás, que falou, a saúde está assim, está assado. E também eu quero agradecer também todo o quadro do hospital, postos de saúde, pessoal do CAPS,
que está atendendo de uma forma atendendo de forma que a prefeitura está dando uma estrutura para eles. E eu acho que minha colocação é isso. E sobre os médicos cubanos, foi procurado por uns 3 médicos cubanos, me falaram que o repasse para eles está sendo atrasado. Então, assim, nós estamos trabalhando aqui, mas o repasse para nós está atrasado. Está atrasado realmente ou não? Ou é só uma colocação deles para a gente deixar a gente mal? É só repasse que nós... Auxílio moradia. Muito obrigado. Quer falar, Carlos? Pode. Acho que pode até, quanto às cirurgias, esclarecer como é que vai ser feito, né? E agradecer você também, Paulinho, pelo apoio lá no postinho de saúde lá do Capinhazeiro, tá? Com relação aos médicos cubanos, já foi resolvida a situação. Agora acho que atrasou um pouquinho. Na verdade, a gente sempre deixa um prazinho para não passar, porque eles pagam aluguéis desde dia 20, mas já dia 19 já sendo resolvido, ficamos com o Leandro e resolveu, não teve nada para eles. As cirurgias eletivas, na verdade as cirurgias que vão acontecer, a Sueli está ali, são as cirurgias de urgência, aquelas que não podem de fato faltar. Ao final do ano, a gente sabe, conversa com o secretário, o recurso ele é apertado. Então, nós, em conversa com os próprios médicos, nós conseguimos com o DRS algumas cirurgias eletivas e até achávamos que ele ia nos pagar 400 mil reais de uma vez só, que era o que a gente achava que iria. Brigando, não vem, procura nas contas, não está. Ficamos sabendo que vai pagar, parece que 30 mil por mês. Não sei se era mais ou menos isso, a Márcia Lima está ali também. Então o que nós temos? Conversamos com os médicos, aquelas cirurgias que dá para mandar para o AME, para a central de vagas, para que corte pelo menos aí, nós fizemos alguns cultos, nós precisamos cortar pelo menos uns 100 mil reais, não é isso, Adal? Para poder, com esses 100 mil consegue se pagar outro contrato, esses 2 meses. O ano que vem é vida nova, a gente retoma cirurgias, urgência e emergência, é bom que se diga, isso não para. Né, Sueli? Tá, cirurgias de vesícula, os cirurgiões não estão indo embora, eles estão lá, mas vão fazer um trabalho, estão cortando um vínculo dessa cirurgia seletiva e continuarão para a urgência e emergência, que é o trabalho que de fato precisa ser feito, isso não vai deixar de ser feito. Obrigado. Com a palavra o vereador Carlos Marcos Júnior. Sem tempo mais para isso. Gostaria mais uma vez de cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, o pessoal da imprensa, o Marcos, a Márcia, o professor Carlos Ossini, o pessoal do hospital, a Sueli, o Carlos, o pessoal da saúde, a Priscila, o Marcos, não sei se é Marcos, se é Marco, presidente do Conselho de Saúde, enfim, todos aqueles que também nos assistem pela TV Câmara Online. Fico feliz, Adal, com os dados que você nos informou a respeito da auditoria de saúde. E embora a gente possa, talvez dependendo das matérias que saíram do jornal dessa reunião, muitas pessoas podem nos criticar, né? Porque só está tendo notícias boas. Algumas pessoas podem dizer assim, esses políticos estão fora da realidade, porque a realidade que a gente ouve nas ruas não é essa. A realidade que a gente ouve nas ruas é de reclamações, é de pessoas que passam pelo hospital e não têm um atendimento como elas queriam e acabam levando isso para fora e isso acaba repercutindo. Mas isso tem uma razão. Eu me lembro quando estava na faculdade de comunicação social, uma pessoa quando ela vai ter um atendimento e esse atendimento é bom, ela fala para 2 ou 3 pessoas no máximo. Agora quando é ruim, ela vai falar para 15, 20, e isso acaba alarmando, mas não é a realidade. As pessoas que mais falam mal do atendimento do hospital são as pessoas que não usam o hospital. São as pessoas que não passam do hospital. E mais uma vez eu reitero aqui os elogios a Sueli, o Carlos, o pessoal do hospital, porque a gente sabe que eles sofrem. A Sueli de vez em quando liga, brava, eu vou sair daqui, não quero mais saber, porque tá tudo ruim. Aí quando eu começo a falar mal do hospital para ela briga comigo. Não, porque ela tá tudo bem. Eu não entendo muito bem, mas é isso que acontece. E o motivo que me traz aqui, realmente a saúde, a gente acompanha que teve sim uma evolução.
gente que está no hospital, domingo vê o Adal lá de bermuda no hospital, lá tá jogando bola, passou no hospital, tava com o uniforme do clube do Guarani, né? E no domingo estava lá no hospital, a gente vê a preocupação e a gente vê também o carinho que os nossos servidores atendem à população. Isso é motivo de orgulho. Claro, lembrando que devemos melhorar sempre, tem muito para melhorar. Mas eu acredito que as primeiras ações já começaram a ser realizadas. Primeiro porque hoje nós temos política pública de saúde, o que não tínhamos num passado muito recente. Eram apenas, eu costumava dizer que a gestão da saúde era como se fosse um bombeiro, só servia para apagar incêndio. Hoje nós estamos começando a planejar as ações de saúde. Isso é muito importante e eu fico feliz em saber do resultado positivo do programa Mais Médicos. E até essa seria a minha pergunta, qual você já adiantou. Se os médicos do programa Mais Médicos estão ajudando a diminuir o atendimento no hospital e saber também se está aumentando o atendimento nas unidades básicas de saúde. Quando eu falo unidade básica de saúde, é uma bandeira que eu defendo até a medicina preventiva, porque o que nós recebemos hoje para o atendimento na atenção básica é metade do que nós recebemos do SUS para os investimentos no hospital, para o custeio do hospital. Se nós gastássemos metade do nosso orçamento em saúde, que hoje, fazendo uma conta aqui pelos dados que o Leandro passou, de aproximadamente 4 milhões de reais por mês, se nós gastássemos metade na atenção básica, talvez nós teríamos filas menores no nosso hospital. Entendo também que é uma questão cultural, que as pessoas têm costume de passar no hospital e isso acaba prejudicando, mas a gente sabe que os investimentos na atenção básica não têm sido tão grandes quanto despendido ao hospital municipal. E a pergunta que eu faço é uma que eu já fiz no tempo que a Gisele foi secretária, nos tempos que os outros secretários passaram por aqui, é sobre a implantação do programa Saúde da Família, que é o próximo passo do programa Mais Médicos, que já está atendendo. Tem uma informação para passar. Quando nós fomos para Brasília, eu fui com o prefeito no ano passado e nós soubemos do programa de construção de UBS, que está construindo 4 UBS no município nesse momento, mais a da Vargem do Salto, que é um programa antigo. E vamos construir, se Deus quiser, ano que vem, a UBS nova do bairro do Paruru. É importante nós frisarmos também que o governo vai aumentar o repasse do SUS para a atenção básica mediante o funcionamento dessas unidades. Então nós já teremos um salto na arrecadação para poder custear todas essas ações. E existem outros programas também que a gente precisa aproveitar para aumentar a nossa receita de saúde, que é muito pequena. Recebemos 6 milhões de reais e já gastamos quase 30 até o final de agosto, para que a gente consiga aumentar a nossa receita e suprir essa defasagem da saúde, que acaba prejudicando não só o orçamento da saúde, mas o orçamento do município como um todo. E enfatizar mais uma vez, lembrando que nós recebemos recursos do governo federal e não recebemos R$1 do governo do estado de São Paulo. Então a primeira pergunta que eu fiz foi a respeito da programação da família e a segunda é a respeito do parcelamento de uma dívida que o município tinha com o governo do estado que nos impedia de receber recursos da saúde. Se essa verba existe, se esse parcelamento existe, já foi feito, se já começou a ser pago e se nós já estamos em dia com o governo do estado para voltar a receber os recursos do governo estadual também para a área da saúde. Por último, o governo federal abriu um precedente para que todos os municípios consigam receitas para custeio da saúde. Então vamos cobrar dos nossos amigos, dos nossos parlamentares na esfera federal, que quando for mandar, e todo deputado federal tem que mandar obrigatoriamente 50% de suas emendas para a saúde, que a partir de agora, já que nós temos os investimentos das unidades básicas de saúde, já temos os equipamentos que estão chegando, começar a conseguir recursos para o custeio, que é a nossa principal preocupação, que é o custeio do funcionário da saúde, é o custeio dos insumos, é o custeio daquilo que tem sido gasto com o hospital, e aí está aí a nossa disposição para que a gente consiga buscar esses recursos e suprir essa defasagem financeira no nosso orçamento. Programa Saúde da Família, Mais Médicos, parcelamento do recurso do Estado, e uma pergunta da vereadora Rosi, que foi uma reclamação que já me fizeram também. Os funcionários do SAMU estão há muito tempo, já faz uns 6 meses, acredito eu, a primeira vez que falaram comigo, reclamando da falta de uniforme
Os uniformes deles já são antigos, estão rasgados e eles estão precisando desse uniforme. Se há algum planejamento para essas aquisições. Não vou falar tanto quanto o Pedrão, senão ele vai falar que eu sou... Ele diz assim, você quer ser eu, mas não quer ser você não, primeiro que você é feio. Mas, não querendo usar os 10 minutos do Pedrão, encerro as minhas palavras, parabenizando mais uma vez, até porque não tem como não parabenizar, né? Porque nós vamos precisar de vocês todo dia, nós estamos lá no hospital enchendo o saco, vem aqui, fala mal, nós estamos, de certa forma, seremos prejudicados depois. Muito obrigado, vereador Odir Bastos, presidente desta comissão. Vamos. Quanto aos mais médicos, rapaz, eu acredito que eu tive uma reclamação só, que foi aquele caso da ressaca, né? Que foi uma pessoa do hospital, aí parece que... Eu acho que foi só. O resto eu conversando com munícipes, tanto da Areia Vermelha. Eu acredito que eles sejam umas pessoas mais humanas, eu acredito. Eles atendem assim a população de um jeito mais carinhoso, de um jeito que... E às vezes o que acontece é o que o Carlos falou, que o médico está lá no hospital, atende 200 pessoas, a hora que chega não pode nem... Né? Com relação ao PSF, eu até pedi para a Priscila descer, que ela está bem por dentro do processo seletivo que vai ser feito pelos agentes comunitários, da pactuação que a gente fez com a DRS, de implantar isso daí, os meses, né? E ela vai explicar um pouquinho mais. E com relação ao parcelamento, o secretário da Saúde já assinou a autorização do parcelamento, já voltou para a DRS, eu acredito até que já foi parcelado, não foi, Leandro? A gente está dependendo da DRS. É que esse período eleitoral, eu acho que o pessoal está tudo fazendo campanha aí, e é o que está enrolando um pouco. Mas o principal, que foi a autorização do secretário da Saúde, ele já autorizou. Até porque tem uma verba para a gente reformar o telhado do hospital, que está dependendo disso daí também. Aproveita a oportunidade, Priscila, você já explica do PSF já. Boa tarde a todos. Em questão a... Primeiro, só respondendo a pergunta do Zay anteriormente, que foi direcionada à minha pessoa, realmente, hoje, o posto de saúde ele é diferente, o atendimento é diferente do hospital. Então, a gente faz o atendimento com agendamento e não pronto atendimento que nem no hospital. De momento, de imediato, para a gente conseguir aderir a essa população que está acostumada a passar no hospital, a gente tem feito da seguinte maneira: a gente agenda os pacientes e deixamos vagas de livre demanda. Para o paciente que vai até o hospital e quer trocar receita, passar por uma triagem ou algum médico que fala, não, eu não vou trocar receita porque a receita é do posto de saúde. Ele volta até a unidade e ele tem o atendimento no próprio dia. Então, existe um fluxo que nós estamos tentando consertar, né? Então, hoje, a nossa demanda de especialidades é enorme e a nossa demanda de clínica médica é muito pequena. Então, a gente está tentando tirar da especialidade e mandar para o clínico, né? Dar alta para essa pessoa, das especialidades que... Hoje, o Dr. Paulo, um cardiologista, ele atende hipertensão, né? Então, assim, não paciente com problema cardiológico. Então, a gente está tentando consertar esse fluxo no posto de saúde, junto com o CAPES e junto com o hospital. Então, todo paciente que ele for negado o atendimento, não negado, né, mas assim, digamos, desviado o atendimento dele do hospital para o posto, ele será atendido no mesmo dia. Pode ser que ele chegue umas 4h30 da tarde e não tenha o médico, então aí ele vai ser atendido no dia seguinte. Então isso pode acontecer. A pergunta do Carlinhos, do PSF, então a gente tem um prazo de 3 meses a partir da data que o médico recebeu o registro. Comparado aos outros municípios, é como se nós tivéssemos em atraso. Só que como os médicos que vieram para o nosso município demorou muito para se sair o registro deles, faz cerca de 2 meses, mais ou menos, que saiu o registro. Então, nós estamos dentro do prazo para poder fazer o programa. Nós não estamos atrasados. Veio até uns 15 dias atrás uma moça do Ministério da Saúde que orientou, que conversou, passou aí o repasse que vai ser feito, né?
E aí a gente já fez o levantamento dos funcionários que é preciso, a gente está fazendo, junto com o professor Eduardo, a gente está fazendo um impacto financeiro, porque assim, por mais que o Ministério ele passe um incentivo, esse incentivo ele não é suficiente para manter toda uma equipe, mas esse incentivo já ajuda a manter uma equipe. Então a gente está fazendo isso. Também precisamos fazer o processo seletivo, que acredito que no máximo em 15 dias vai sair o edital na imprensa oficial sobre os agentes comunitários. Esses agentes comunitários eles não podem ser contratados, eles têm que ser feitos por processo seletivo. Devido à dificuldade financeira, né, que nós estamos passando, então a gente mesmo vai tentar desenvolver esse processo seletivo, que precisa ser o morador do próprio bairro, onde vai ter a unidade, tudo certinho. A gente precisava esperar para poder fazer esse processo seletivo, porque foi pleiteado 12 equipes de PSF na DRS de Sorocaba, só que não condizia muito com a nossa realidade. Então, no posto da Vargem do Salto, por exemplo, seriam 3 equipes, e no posto do Cupim não seria nenhuma. Então, eu teria 3 médicos na Vargem e nenhum no Cupim. Então, eu conversando lá em Sorocaba, eu consegui fazer essa transição, de ficar, por exemplo, 2 médicos na Vargem e 1 no Cupim. 2 médicos no Paruru, que a população é maior, e 1 na Ressaca, que também não teria. Então, a gente dependia dessa posição de Sorocaba, para daí a gente concretizar todos os lugares dos bairros para poder fazer o processo seletivo. Então, a moça que é responsável aqui pela nossa região, ela me garantiu que essa semana iria para São Paulo para finalizar os lugares que terão as unidades de PSF. Ela fazendo isso, a gente já lança o edital. 12 equipes de PSF. Isso, na verdade não é a gente assim que escolhe aleatoriamente, é devido ao número de população local que a gente tem que implantar. Então assim, não é eu que escolhi por 2 equipes no Paruru, não, é devido à população do Paruru ser enorme, aí de cada 4.000 habitantes tem que ser uma equipe, tá? E os agentes depois vão receber o dinheiro do agente comunitário, ele é repassado pelo próprio Ministério, é repassado de valor integral. Então, o município vai ter que arcar somente com encargos, esse tipo de coisa, mas o valor de cada agente comunitário, o governo passa. Passa também 4.000 para ajudar a questão 4.000 e pouquinho por mês, para ajudar a questão do enfermeiro, auxiliar e técnico. Paga também já o médico, né? E de implantação ele manda 20.000 por equipe, mas daí é só uma vez, não é mensal. Treinamento. E o treinamento e a capacitação dos agentes comunitários, o Sorocaba já garantiu para a gente que também vai dar. Tá bom? Obrigado, presidente, pelas explicações. Passa a palavra ao nobre vereador Devanil Cândido de Andrade. Bom, boa tarde, vereadores, vereadoras. Em nome da Sueli, eu cumprimento a todos. Bom, tem que ser rápido aqui, porque já passou já o tempo, né? E todo mundo com fome. Bom, eu queria perguntar aqui, não sei se é para o secretário, eu tenho, não sei se, bom, tem um aqui que é o Genésio, a referência dele, acho que já está passando já mais ou menos uns 6, 7 mil reais já. E ele não consegue receber, coitado. Então ele sempre está me cobrando isso daqui, né? E, bom, o restante, para não ficar repetitivo aqui, eu quero vir aqui para poder agradecer a Sueli, agradecer a Priscila, o secretário da Saúde, que todos os dias eu estou no hospital, então tá melhorando o hospital. Só reclama, mas tá melhorando, e com certeza vai melhorar mais ainda o hospital, e é isso aí. Eu acho que nós estamos aqui para poder ajudar, para poder tá junto, né, com o secretário de saúde para melhorar a saúde. Agradecer a Priscila, também da médica que foi pro posto da Ressaca, tá? Ótima médica, atende bem, entendeu? Então tá andando. Graças a Deus vai dar tudo certo aí.
Tá bom? Obrigado a todos, que tenham uma boa tarde. Antes de finalizar, já consultei aqui. Desculpa, fica à vontade. Com relação ao Genésio, eu acho que o Silvio não aguenta mais eu cobrar ele desse Genésio, porque o Genésio é um dos melhores funcionários que a gente tem lá. Não só ele, né? E ele com o Delmo, né? Os dois são, nossa, são excelentes. E o Silvio eu acho que não aguenta mais, eu acho que até já foi pro Leandro lá, não foi, Leandro? Será que não? Que ele tinha me passado que já foi para acertar essas referências dele. E realmente, eu não vejo a hora de acertar essa referência dele, porque, rapaz, se a gente tivesse todos os funcionários igual ele lá, o atendimento seria melhor ainda. Mas pode deixar que aquele dali já faz parte do patrimônio do Hospital de Biúna. Então, antes de finalizar, também quero fazer meu questionamento. Uma vez que já consultei aqui o secretário da casa, me disse que ainda estamos dentro do nosso horário, né? Terminando agora, faltam 3, 4 minutos. Então, por isso tem a validade, inclusive, do questionamento. Eu acredito que seja o Leandro que vai estar respondendo isso, porque na imprensa oficial do dia 19 de setembro de 2014, página 11, está dizendo aqui que nós recebemos pela transferência de recursos do Sistema Único de Saúde, União, 6.210. Foi gasto nesse período R$25.742,04,63. A somatória disso hoje a gente chega em torno de quase 32 milhões. Queria saber se esse resultado é só do quadrimestre ou você tem trazendo aí já como se chama, Jacira? Um acumulado. Quero saber sobre isso. E outra, senhor secretário. Já está há um certo tempo lá na secretaria, eu sei dessa dificuldade. Também estou junto com os vereadores agradecendo e até mesmo aplaudindo tudo aquilo que vocês têm feito, que tem sido realmente uma mudança. Mas como foi falado, precisa se mudar mais, precisa melhorar mais. Então eu queria saber qual é o custo da saúde, porque aqui a gente está colocando 46%. Quanto custa a saúde de Biúna para funcionar de verdade hoje? Porque senão a gente não fica falando, mas a gente precisa ter uma noção. Quanto custa a saúde de Ibiúna? Não adianta se falar em aumentar recursos, aumentar isso, mudar aquilo outro, se nós não tivermos um padrão. Porque se eu calcular isso aqui, se eu fazer esse cálculo aqui de 31 milhões em 4 meses, são 8 milhões por mês. Alguma coisa está errada. Se eu colocar por 8 meses, são 4 milhões por mês. Então, puxa vida, até onde a gente vai parar? Então a gente precisa saber, na verdade, o que nós precisamos, secretário. Na verdade, a gente precisa saber o que a gente precisa para que a saúde venha de verdade funcionar. Então, hoje a gente já tem esses números, Odir. Eu acredito que para a gente manter o hospital, entre médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos, fisioterapeutas, em torno de 1.750.000 no hospital, com encargos, né? Aí vem os contratos separados, que agora foi feito tudo separado. As licitações foram feitas por setores. Eu acredito mais em torno de uns limpeza, portaria, lavanderia, raio-x, laboratório, em torno de mais uns 500 mil, né? Não sei a coisa exata. Mais os concursados e mais a rede básica, em torno de uns 4 milhões por mês. Mas assim, mais detalhado, fora os insumos. Medicamento em torno de 150 mil. Né, no hospital. No hospital, né? Então eu acredito que em torno de uns 4 milhões de reais. Agora a gente vai tomar algumas medidas para tentar reduzir, principalmente do hospital, causando o menos possível de impacto na população. Mas de acordo com o financeiro, se a gente se mantiver nesse patamar, o orçamento não vai suportar. Então a gente vai tentar esse mês aqui fazer alguns cortes e reduzir em torno de 100 mil reais, mais ou menos, a planilha. Mas o hospital entre médico e enfermeiro... Médico é muito caro, né? Porque o plantão médico hoje está R$ 2.400, 24 horas. Você tem 4 de manhã, 4 de noite, 2 no PSI de manhã, 2 de noite, mais cirurgião, mais anestesista. E o hospital, o custo é alto porque ele é 24 horas, ele não para. É de domingo a domingo. Eu acredito em torno de 1.750.000, fora os contratos depois que foram licitados separados. Uns 4 milhões por mês.
Boa tarde a todos. Nós já falamos na audiência da finança, nós chegamos a comentar alguma coisa com relação ao quadro da saúde, né? Então se fala, a pergunta é, quanto se gasta na saúde? É difícil até responder, mas pelo quadro aqui, né, no que nós temos no momento? Até questão de agosto, os dados até agosto, então nós temos aí 8 meses com gasto da saúde, e está aqui, ó, nós temos de previsto para gastar 42 milhões nesse ano. 42 milhões. Foi gasto até o momento 25 milhões. Tá? Onde esses 25 milhões está contido esses 6 milhões que já veio do governo, do governo federal. Então, esses 25 milhões é a despesa que nós temos, toda da saúde até o momento. Toda, o que está liquidado já está aqui nos 25 milhões. Previsão. É claro que vai aumentar esse 42 aí, e não aumenta mais uns 6 milhões só de folha. 6 milhões que não está contido nessa previsão orçamentária aqui. Então vai vir mais 6 milhões de folha para embutir, aí vai dar um... Com licença, João, 25 milhões e não está contido esses 6 milhões já aqui. Tá só do quadrimestre, né? Oi? Não, acumulado no exercício. 25 acumulado. Acumulado no exercício. Obrigado. Tá bom? Os 6 milhões é dentro do exercício e são 25 milhões dentro do exercício. Quer dizer, então, o que nós temos aí? Que temos ainda para falar sobre essa questão da saúde. Nesse mesmo quadro, apresenta aí uma arrecadação de 63 milhões que o governo, que o município é obrigado a gastar 15%, no mínimo, com a saúde. Que aí daria o quê? 9 milhões. Né? Quanto que o município gastou até o momento? 25 milhões. Não, mas aí não vamos tirar. Vamos tirar os 6 que o governo federal mandou. Nós gastamos 19 milhões. Onde que a prefeitura, no mínimo, deveria ser 15. Daria 9 milhões. Quer dizer, a prefeitura, no momento, vem gastando 10 milhões a mais que o mínimo, né? 10 milhões. Daí, como resolver isso? Como resolveria isso aqui, nesse quadro? Se o município conseguisse arrecadar o que precisa arrecadar com recurso próprio, não precisaria do Estado para resolver o problema do nosso município. Eu volto a falar que, quando foi hoje, a questão de orçamento. Orçamento, não adianta a gente colocar, tem que procurar e buscar aquele valor. Então, se você soltou 20 milhões de carnê no mercado, você tem que cobrar esses 20 milhões. Porque esses 20 milhões é que vai suportar a saúde, que vai suportar a educação. Então, o nosso povo, ele precisa saber que, daí não está muito explicado, porque a maioria nem sabe. A maioria nem sabe para que serve o IPTU que ele paga. Ele nem sabe. Ele sabe ir lá e cobrar a saúde, ele sabe cobrar a educação. Mas ele nem viu que ele nem pagou o imposto primeiro. E aí que é o correto. O que a gente poderia mais ajudar? Todos nós poderíamos ajudar exatamente falando isso. Olha, vamos pagar os IPTUs porque vai ajudar a nossa saúde. Vai ajudar a nossa educação. E nós temos aqui os dados nossos, que está publicado aqui, que se o município conseguir arrecadar o que tem de direito, ele consegue cumprir toda a despesa da saúde e todas as despesas do município. Tá? Quanto? Então é isso. A gente vê isso, que não tem nada aqui que a gente não possa estar cumprindo mesmo. Tá? É só que nós precisamos só de mais arrecadação mesmo. Tá jóia, doutor. Obrigado. Eu também sei disso.
Mas esses dados que a gente precisa chegar no governo e falar, ó, a gente não está atendendo só o município de Vila, porque o pronto-socorro você não pode, né? Pode negar. Foi ideia. Não, eu estava conversando com um pediatra no domingo à noite, que é que eu estava lá, e ele falou que 80% que ele atendeu foi gente de fora. E como é que você vai negar? E quem paga é toda a gente. Regional. Esse argumento que a gente precisa chegar forte, todo mundo lá, fazer uma van aí e ir para São Paulo. Exatamente. A duplicação, né? Exatamente. Teremos esse tipo de trabalho também, né, diretor? Para poder ser resolvido. A gente sabe disso, que isso acontece constantemente. Meu questionamento foi, João, porque conheço isso que você falou, sei disso, o secretário de saúde também sabe o foco do meu questionamento, exatamente para que se apague um pouco de maldades que se roda nessa cidade, dizendo que essa empresa cobra 1.700.000. Estou aqui sem saber os números, viu? Estou só chutando. Outra era boa também, cobrava só 1.400.000 e a saúde está no que está. Não. É totalmente equívoco esse tipo de pensamento. Nós estamos falando de hospital, depois estamos falando de rede básica. Então não pode se prender apenas nesse contrato. O DAO fez de uma maneira correta, dividindo essa contratação, né? Porque até então passava-se uma outra ideia, né, secretário? Da maneira que estava incorreta isso aí. Na realidade, a IBS absorveu bom tempo a parte de enfermagem e a GAMP a médica. Então, quando você viu isso, lógico, era menor. E outra coisa, a IBS não recolhia nenhum tipo de imposto. Tanto é que a gente teve que pagar tudo no começo do ano. Por isso que é de importância você deixar numa audiência pública. E hoje a planilha da empresa ela está aberta. E você não consegue fazer hospital com menos de 1.600.000. Sueli é testemunha dele, que a gente pede para cortar, ela briga para pôr e chega na hora H lá, realmente a gente vê que a necessidade é isso mesmo. Mas foi para isso então, foi o questionamento, João, foi para esse tipo de conduta, para que nós venhamos a entender que não se prende apenas em um contrato, né? Que a saúde é muito mais do que aquilo que as pessoas pensam. Né? Como eu falei, eu também compactuo com essa ideia que melhorou muito, né? Melhorou, sim. Sou um defensor disso. Sabemos também que tem muito a melhorar, né? Mas temos que tomar cuidado com tanta coisa, Rosi. Com isso que você falou, com mais necessidades. Mas com essa união, com essa força, a gente consegue, sim, melhorar pelo menos, né? Essa criação desse cartão, eu tinha uma ideia sobre isso, tentei implantar, não consegui. Porque eu achei que o vereador tinha muito mais poder do que eu tenho hoje. Não tem, na verdade, a gente não tem isso. Mas existe ideia assim minha, preguei isso nos meus dia a dia, e eu tenho certeza que um dia nós vamos conseguir fazer isso para melhorar. Mas temos que encerrar essa audiência. Agradeço aqui ao secretário Adal, não só pela secretaria, mas também representando o prefeito da cidade. Quando iniciei aqui, cumprimentei algumas pessoas. Cadê a Sueli? A Sueli está ali sentadinha. Eu pedi para o Carlos colocar o nome aqui, ele não colocou o seu nome, ele está bravo com você, ele não colocou o seu nome, por isso que eu esqueci. Mas na verdade é que a gente está tão junto com a Sueli ali no dia a dia, sabe? A gente até passa por isso, então você me perdoe, você sabe que eu amo você de coração. Obrigado pela presença. Também o Marcos e a Márcia Monteiro, representando aqui a imprensa local. Depois chegou a Gisele. Né? Obrigado pela presença. Os demais amigos que eu não sei o nome. Agradeço a todos os vereadores e vereadora presente. E a ata da audiência pública será elaborada pela Secretaria Administrativa e solicito a atenção dos membros do Poder Executivo presentes e posterior assinatura dos termos legais. Está encerrada a presente audiência pública. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado, chefe.